Abra em segunda carta escrita por Paulo aos Coríntios, no capítulo número 13 e no verso 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. Nesta passagem está registrado o que nós usamos ao final das reuniões, ao final dos cultos, como a bênção apostólica. Vamos ler então o que Paulo escreveu aos Coríntios. No finalzinho da carta, da segunda carta aos Coríntios, Paulo então diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Graças a Deus. Pode se sentar, meu querido. Glórias a Deus. Vejam que nesta bênção, impetrada ali por Paulo, mostra as três pessoas que formam o nosso Deus. Nosso Deus é único, mas tem três pessoas ao mesmo tempo, mas todas as três pessoas é um único Deus. Amém? É meio estranho para a gente no mundo físico. Eu diria que é um grande mistério a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. É três em um. É um, mas é três. É um mistério para nós aqui no plano físico. Mas o que Paulo queria mostrar? Que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Na verdade, nós sabemos que sempre existiram. Nosso Deus é assim, ele é infinito para antes e infinito para depois. Sempre existiu. Nós vimos já a manifestação do Espírito Santo, por exemplo, lá no início da Bíblia. No primeiro capítulo, onde diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, Deus criou, o Espírito Santo já estava ali, Jesus já estava com o Pai. Amém? Então, nós vimos uma outra passagem bíblica, a gente vê a manifestação das três pessoas. Quando Jesus foi batizado em águas. Diz a Bíblia que, quando Jesus foi batizado, quando ele saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, e ouviu-se uma voz que vinha dos céus que dizia o quê? Este é o meu filho, em quem me comprazo, em quem me alegro. Então ali estava Jesus como homem, estava o Espírito Santo descendo sobre ele, e a voz era do nosso Deus, o Criador. Amém? Então a gente vê claramente a existência das três pessoas. Mas repito, Jesus, Espírito Santo e Deus é Deus. É três, mas é um. É o Deus único. Amém? Então nós vimos que Deus, nós podemos olhar para Deus como o Criador. Como diz aqui a bênção, né? Que o grande amor de Deus, Deus demonstrou seu amor nos criando e depois resgatando a cada um de nós através do seu Filho Jesus. Ele enviou Jesus por amor de mim e por amor de você. Podemos olhar para Jesus como a graça salvadora. Jesus é quem foi à cruz e pagou ali a minha dívida e pagou também a sua dívida, nos trazendo o quê? A salvação. Porque ele não ficou ali morto, sepultado. Ao terceiro dia, diz a Bíblia, ele ressuscitou. E quando ressuscitou, ali estava a vitória para mim e também para você. Amém? Você pode glorificar a Deus por causa disso? A salvação veio na ressurreição de Jesus para mim e para você. E o Espírito Santo? A comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que está conosco nesse tempo hoje, querido. Ele está comigo, ele está contigo. Ele está no meio do povo. O Espírito Santo está nos orientando, nos ajudando. Você já imaginou você caminhar sozinho neste mundo aqui? Desconectado de Deus? Já pensou nisso? Um dia a gente estava desconectado. Hoje talvez a gente nem para pensar, né? Porque hoje nós temos a presença do Espírito Santo junto conosco. Ele está nos orientando, ele está nos ensinando, ele está cuidando de mim e cuidando de você. Se a gente estivesse vivendo hoje sem o Espírito Santo, é como se fosse um barco à deriva. Já imaginou um barco sem a direção, sem os instrumentos
sem, né, em alto mar, você olha para todos os lados e só vê água. E aí, para que lado eu vou? Sem o Espírito Santo seria semelhante a isso, aqui na terra hoje. Para que lado eu vou? Você ia olhar para os lados, só ia ver água. E para que lado é? Qual é o caminho? Que direção eu tomo? Cadê a minha bússola? Cadê o meu instrumento que vai me levar no lugar que eu preciso, que eu quero ir? Esse instrumento, esta direção, é o Espírito Santo que está conosco. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho da comunhão do Espírito Santo. Nós já falamos do amor de Deus, já falamos da graça em outros cultos, né? E hoje vamos falar da comunhão do Espírito Santo. Este é o tema de hoje. Mas o que é comunhão? Olha, eu estava meditando, pensando. Vamos ver o dicionário que ele diz que é comunhão. Diz que é assim, uma ação ou efeito de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Harmonia no modo de sentir, pensar ou agir. É algo em que há união ou ligação, compartilhamento. E aí eu fiquei meditando, um bom exemplo da gente entender o que é comunhão é você pensar na sua casa, por exemplo. Marido e mulher. Pai, mãe e filhos. Pensa em amigos. 2 amigos. Quando que eles estão em comunhão? Irmãos, nós aqui, ou irmãos de sangue, irmãos em Cristo. Como que a gente está em comunhão? Como é que você faz, vamos aqui, marido e esposa. Como é que a gente faz para estar em comunhão um com o outro? É preciso ter relacionamento, querido. Como é que um pai faz para estar em comunhão com o filho? É preciso ter relacionamento. Então, uma boa forma de a gente entender o que é comunhão é olhar para dentro da nossa casa. Como é que está a minha comunhão com a minha esposa? Como é que está a comunhão do marido e da mulher? Se a comunhão estiver bem, a casa vai bem, o casamento vai bem, com os filhos vai bem, com os amigos vai bem. Mas, querido, se não tiver relacionamento, se não fizer as coisas em conjunto, como diz ali a definição de comunhão, se não tiver sensibilidade um com o outro, se não tiver compreensão um com o outro, e por aí vai, nós não estaríamos bem. Com o filho, com o esposo, com a esposa, com amigos, enfim. A comunhão é algo que precisa conviver. Se eu não convivo com a minha esposa, a nossa comunhão não vai ser muito boa. Talvez nem vai ter comunhão alguma, porque eu nem sei o que ela pensa, ela nem sabe o que eu penso, nós não conversamos. Então, para ter comunhão é preciso ter diálogo, conversa, intimidade. Agora vamos para o Espírito Santo. A palavra de Deus mostra claramente que o Espírito Santo é uma pessoa. Pastor, como é que eu sei que é uma pessoa? Várias passagens bíblicas nos mostram isso. Tem uma passagemzinha que diz, não entristeçais o Espírito Santo. Olha, então o Espírito Santo pode ficar triste? Pode. É uma pessoa. É uma pessoa de Deus. Faz parte do nosso Deus único, poderoso. Então o Espírito Santo pode ser entristecido. Tem outra passagem que diz assim, não extingais, não apagais, não delete o Espírito Santo da sua vida. O Espírito Santo é uma pessoa. Claro, né, querido? Espiritual. É uma pessoa física, como é o esposo, a esposa, pai e filho. É uma pessoa espiritual, assim como Jesus, assim como o próprio Deus. Amém? Tranquilo até aí? Diferente do relacionamento físico. Eu usei como exemplo para entendermos o que é comunhão. Assim como o casal, pai e filho, precisa se conhecer um ao outro para ter comunhão, porque comunhão é viver junto, é conviver. Nós, para termos a comunhão do Espírito Santo, nós precisamos o quê? Nos aproximar dele. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. E como é que eu me relaciono? Como é que eu convivo com o Espírito Santo? Como é que eu chego próximo? Como é que eu peço? Como é que eu converso com ele? Queridos, tem muitas formas. Muitas. Uma delas
é lendo a palavra de Deus. Uma outra é orando. Uma outra é louvando, como estávamos fazendo agora há pouco. Uma outra é refletindo. É caminhando e refletindo, pensando. Então o Espírito Santo é uma pessoa. O primeiro ponto que quero que você fique guardado na sua mente. O Espírito Santo é uma pessoa. Agora, tenho notícias muito boas para você e para mim, né? Além de ser uma pessoa, e nós precisamos dele, né, para estar junto, para caminhar, para nos orientar, o Espírito Santo também habita em... Aonde o Espírito Santo habita? Em nós. Habita em mim e habita em você. No Evangelho escrito por João 14, 16 e 17, diz assim. (14, 16 e 17) diz assim, Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Gente, isso não traz uma paz, uma alegria, como a Solange falou? Isso não traz uma alegria no seu coração de saber que o Espírito Santo está em vós? Está... O que significa isso? Está à nossa disposição. Você sabe o que eu e você precisa fazer para que ele esteja em nós? Sim ou não? Sabe? O que eu e você precisa fazer é receber a graça de Jesus. É receber Jesus como nosso Salvador. Receber Jesus como Salvador é como receber um pacote cheio de presentes. Normalmente a gente recebe um presente. Você abre o pacote, tem um, né? Geralmente tem um presente. Mas a salvação, querido, é algo tão extraordinário que quando você recebe Jesus como seu Salvador, não vem um presente, vem um pacote de presentes. E um dos presentes que está ali dentro é o Espírito Santo, que passa a habitar em vós. Então, quando eu recebo Jesus como meu Salvador, eu entendo o plano de salvação, Jesus vem e traz a salvação, traz o amor, traz a paz, e dentro do pacote está também o Espírito Santo. E diz a palavra que ele passa a habitar em nós. E o Espírito Santo daí ele é responsável pelo processo que inicia na minha e na sua vida quando recebemos Jesus como Salvador, que é o processo de regeneração. Quando eu aceito Jesus, quando você aceita Jesus, acontece ali o milagre do novo nascimento. Ué, pastor, mas eu estou vivo faz horas. Como é que eu estou nascendo de novo? Queridos, espiritual. A Bíblia diz que nós, o ser humano, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, o que acontece? O nosso espírito que estava ali, quietinho, adormecido, morto, como você queira, diz a Bíblia que ele é vivificado. Quando você recebe Jesus como Salvador, o teu espírito é vivificado. Isso significa o quê? Você nasce de novo, uma nova vida agora no Espírito. Então o Espírito revive, queridos, na nossa vida. E quem é o responsável por fazer o processo da regeneração? O que é regeneração? É ir retirando os carrapichos. Alguém sabe o que é carrapicho? Quem já foi aí para as áreas rurais, né? Andou no mato, aí sabe. Vai grudando, fica aquele monte de carrapicho grudado na roupa. Então, quem vai limpando, quem vai nos polindo, quem vai regenerando a nossa vida? É o Espírito Santo. Então, tudo começa quando eu recebo Jesus como Salvador. Aí vem o pacote de bênçãos. Pastor, e se eu recebi Jesus como Salvador, mas eu abri esse pacote muito rápido, achei só a salvação, não me preocupei com as outras coisas. Eu quero dizer que você está perdendo. Porque tem mais coisas lá. Tem mais coisas para mim e para você. Então, hoje nós queremos, além da salvação, além do amor de Deus, nós queremos também ter comunhão com
com o Espírito Santo. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Aleluia. Glórias a Deus. E quando Jesus subiu, que a gente leu aqui, Ele prometeu, antes de subir aos céus, Ele prometeu que enviaria o Consolador. Que Ele enviaria, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, porque o próprio Jesus era o Consolador. Ele veio no plano físico como homem. Ele enviaria para que estivesse conosco, né? Para que o Espírito da verdade, que o mundo não pode, mas vós pode, porque vós conhece, porque aquele que recebe o Senhor Jesus tem acesso ao Espírito Santo. Vem junto no pacote da salvação. Olha que maravilha. Então eu e você temos acesso, está à nossa disposição. Eu preciso o quê? Eu preciso querer. Eu preciso primeiro entender que eu preciso dele e depois eu preciso querer. Então diga, eu quero a comunhão do Espírito Santo na minha vida. Amém? Nós precisamos querer, queridos. Se não quiser, não vai acontecer nada, mas se você quiser, a Bíblia diz que é só pedir que o Senhor dará. É interessante essa passagem, né? Que a Bíblia fala assim, nós que somos, né, os seres humanos que são pais, vocês que são pais, eu que sou pai, se o teu filho te pedir pedra, pão, por exemplo, você vai dar pedra? Não vai. Você vai dar pão. Aí a Bíblia segue, né? E se te pedir outra coisa, você vai dar uma cobra? Não, você vai dar uma coisa boa. Então, o que dirá Deus se nós pedirmos o Espírito Santo? É lógico que Ele vai nos dar. Está à nossa disposição. Depende de nós querermos. Amém? Glórias a Deus. Então, quando os discípulos de Jesus caminhavam com Ele, Jesus estava aqui, fisicamente, nessa terra, né? Jesus os orientava. Os discípulos tinham qualquer situação, o que eles faziam? Corriam para consultar Jesus. Como fazemos? E Jesus ia orientando, Jesus ia dando a direção, ia cuidando daqueles discípulos, daquelas pessoas. Quando Jesus subiu aos céus, Ele disse ali, nós lemos, que Ele enviaria outro Consolador. Então o Espírito Santo hoje para nós é como Jesus era lá para os discípulos. Jesus estava aí como homem. Hoje o Espírito Santo está na terra, diz a palavra, cuidando da igreja do Senhor, cuidando da noiva, adornando a noiva para o grande casamento, para as bodas do Cordeiro que vai acontecer. Então, queridos, quando a gente fica olhando para frente, quem nos dá essa garantia de que vai acontecer? Aquilo que já aconteceu. Quantas profecias existiam que Jesus ia vir e ninguém acreditava, né? Lá para Noé, por exemplo, faz aí Noé a arca, porque vai acontecer uns negócios aí, ninguém acreditava, Jesus vai vir, o Messias vai nascer, ninguém acreditava, mas hoje nós já sabemos que tudo isso aconteceu. Então, quando a palavra está dizendo que Jesus não ia nos deixar órfãos, Ele foi para o Pai, enviou o Espírito Santo está cuidando da igreja hoje, preparando a noiva, porque um dia Ele vai voltar. Querido, não tenha dúvida, Ele vai voltar. Assim como Ele subiu, assim como todas as que já cumpriram, esta outra profecia vai cumprir também. Queiramos ou não queiramos? Eu não quero ficar fora. Diga, eu não quero ficar de fora. Eu quero fazer parte da igreja de Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, hoje o Espírito Santo, ele nos orienta e nos ensina. Em João, capítulo 16, um pouquinho para frente, né? No verso 7 a 8, e depois no 13 diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E porém, se eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E no 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós acreditamos naquilo que vai acontecer. Nós cremos na palavra de Deus. E quem nos faz estar aqui? Quem nos faz pregar a palavra? Quem nos faz louvar a Deus? Quem nos faz ser instrumento para orientar e abençoar outras pessoas? Quem? O Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em vós.
Glória a Deus. Queridos, a irmã falou de alegria aqui, né? Está feliz. Eu sei que no plano físico, muitas coisas nos deixam triste. Muitas coisas. Nós somos sentimentais, somos emocionais. Mas eu quero dizer para você, pode pensar na coisa mais triste que tiver nesse plano físico. Quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para essa esperança que a palavra nos traz, para aquilo que era para acontecer, que já aconteceu, para aquilo que é para acontecer e ainda vai acontecer, nós nos alegramos. Porque a gente consegue enxergar, pastor Eliseu, o grande amor que Deus tem pelo seu povo. Nós conseguimos enxergar a graça que ninguém poderia pagar, que foi a salvação através da morte e ressurreição de Jesus. E ainda, queridos, a gente entender que o Espírito Santo está conosco. Jesus não nos deixou sozinhos. Ele falou, vai ficar o Espírito Santo convosco. E quando ele subiu, passou alguns dias, a Bíblia diz que desceu sobre os discípulos que estavam aguardando. O dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo de uma maneira extraordinária. E ali foi a evidência de que realmente o prometido foi cumprido. E diz a Bíblia que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Eu e você, queridos, precisamos desejar isso, precisamos ser cheios, precisamos querer ser cheios, precisamos receber o Espírito Santo desta forma como os discípulos receberam. E é isso que nos traz a direção, é isso que nos traz a alegria, é isso que nos traz o prazer de estar na casa de Deus, de louvar a Deus, de glorificar o Senhor. É isso que nos traz a certeza da salvação. É o Espírito Santo. Diz a Bíblia, onde lemos agora, né? Que ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, como é que o mundo sabe que realmente Jesus é o Salvador? Quem convence é o Espírito Santo. Como é que o mundo sabe que Deus enviou o seu Filho em resgate daquilo que estava perdido? É através do Espírito Santo. Como é que o mundo sabe que o povo de Deus, a noiva está sendo preparada, a noiva vai subir um dia? Como é que o povo sabe que eu e você não vamos desistir? Porque nós somos a noiva de Cristo. Como é que o mundo sabe? Como é que o mundo sabe? Até o microfone falhou, não queria, talvez alguma coisa não queria que eu dissesse, mas eu vou dizer. Como é que o mundo sabe que eu e você estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus, que nós não vamos desistir, que nós queremos continuar firmes, caminhando, andando, orientados pelo Espírito Santo? Como é que o mundo vai saber? É pelo poder do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos orienta, é Ele que nos ensina no dia a dia, é Ele que nos motiva a estar na presença do Pai. Aleluia, glórias a Deus. Então, por mais difícil que seja a situação que possa vir para mim e para você, eu comecei a pensar na Bíblia, um exemplo que mostrasse a ação do Espírito Santo sobre algum personagem bíblico. Tem vários, mas a gente olha e a referência é Jesus. Olha, meus queridos, quer dificuldades maiores do que Jesus enfrentou? Não tem. E a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado em água, que ele saiu, que o Espírito Santo veio sobre ele. Queridos, dali para frente começou o trabalho forte de Jesus nessa terra. Dali para frente não tinha mais barreiras. Jesus foi para o deserto. O próprio Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Ali ele foi testado, ele foi para mostrar para mim e para você que é possível sim. Independente das dificuldades, louve, adore, glorifique, continue, não desista, porque existe promessa para mim e para você, e existe a promessa real, que você não está sozinho. Eu preciso crer nisso, queridos. Eu sou corpo, alma e espírito. Se o meu espírito não estiver vivo, o que vai adiantar a alma e o corpo? Eu preciso estar vivo diante de Deus. Eu preciso ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu preciso estar próximo. Eu preciso conversar com o Espírito Santo. Eu preciso ter Ele como meu amigo, como meu companheiro, aquele que não vai me abandonar. A Bíblia diz: até que o Senhor
volte. Até que o Senhor Jesus volte. Ele está conosco. O próprio Deus está conosco. Amém? Queria que a equipe de louvor pudesse chegando. O próprio Deus está conosco através do Espírito Santo. Queridos, a comunhão com o Espírito Santo é algo que eu e você não podemos deixar de lado. Precisamos da comunhão do Espírito Santo. Ele é o nosso guia, ele nos orienta, ele nos fortalece. Jesus foi fortalecido de uma forma, querido, que qualquer situação que vinha, o poder do Espírito Santo estava com ele. Ele conseguia passar por cima daquele obstáculo, ele vencia todas as situações difíceis. E isso não foi à toa. Jesus nos traz o ensinamento de que eu e você também passaremos por situação nessa terra inevitável, mas nós também podemos vencer, por quê? A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, eu e você podemos também vencer, porque diz também a palavra de Deus, que em Cristo, né, o Senhor é o nosso pastor, e é Ele que nos fortalece. E em Cristo, nós podemos todas as coisas, ou seja, podemos vencer todos os obstáculos. Amém? Glórias a Deus. Eu queria neste momento que você fechasse os seus olhos, que você pudesse refletir por algum instante. Pastor, por que fechar os olhos? Sabia que eu me perguntava às vezes isso. Fechar os olhos, por que não dá para ficar com os olhos abertos? Mas é um momento, querido, quando nós fechamos os olhos, e eu diria, pode ficar tranquilo, tá? Os diáconos não fecham, os diáconos já estão orientados, eles não fecham os olhos nessa hora, porque eles estão cuidando para nós do tempo da casa de Deus e das nossas vidas também. Então você pode fechar os seus olhos tranquilos, tranquilo. Mas por que fechar os olhos? Porque Deus é Espírito. O Espírito Santo, o nome já diz. E para a gente poder entender, para a gente poder sentir, com os olhos fechados é mais fácil. Porque aí eu não vou me distrair. Você não vai se distrair. Então feche os seus olhos por alguns instantes. E nós vamos cantar um louvor. A banda vai estar tocando. E eu quero que você preste bastante atenção neste louvor, na letra desta música. E que você possa sentir no seu coração a presença do Espírito Santo. Que você possa dar espaço para Ele no seu coração. Deixe Ele te encher. Deixe Ele fazer morada permanente no seu coração. Coloque o teu coração como um altar para Ele. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração
Aleluia. Deus, vem Espírito Aleluia. de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Aleluia. Espírito Glórias a de Deus. Deus, vem Espírito Bendito seja teu nome, de Pai. Deus, Glória a o meu Deus. coração Oh, Santo Espírito. teu altar. Você que nesta manhã, iniciando esta semana linda com Deus, o grupo vai continuar fazendo ali bem baixinho, tocando baixinho. Você que está com os olhos fechados, você que está iniciando, nós todos estamos iniciando esta semana, mas você que quer iniciar de uma maneira gostosa, diferente. Talvez você nunca tinha experimentado a comunhão do Espírito Santo, mas você quer, você deseja experimentar. Eu queria pedir, você talvez nunca teve a oportunidade de receber Jesus como Salvador. Se tiver alguém no nosso meio hoje com esse desejo, você que está em casa, se você tiver o desejo de receber Jesus na sua vida, este pacote maravilhoso da salvação, que junto vem a presença do Espírito Santo, eu peço agora que você que tem esse desejo, que você fique em pé. Se você está em casa, já está de pé, você coloca a mão sobre o seu coração. Mas aqui na igreja, se tiver alguém que quer receber Jesus como Salvador, o pacote da salvação, o Espírito Santo de Deus, que você fique em pé neste momento, nós queremos orar por você. Aleluia. Eu quero declarar também um apelo aqui àqueles que talvez já recebeu Jesus como Salvador, mas se hoje você gostaria, a igreja com os olhos fechados, hoje você gostaria de uma reconciliação, talvez você está sentindo o distanciamento de Deus, talvez você está sentindo o distanciamento do Espírito Santo, também é momento de reconciliar, é momento de você se colocar em pé e falar: Senhor, eu quero mais, eu quero voltar, eu quero me colocar diante de Ti, eu quero, Senhor, me reconciliar contigo, eu quero, Senhor, esta doce presença do Teu Espírito Santo. Aleluia. Se tiver alguém em nosso meio também, pode ficar em pé. Isso, as pessoas estão ficando em pé. Você em casa, fique em pé também, que deseja isso. Você em casa, que se já estiver em pé, coloca a mão sobre o seu coração, porque o nosso Deus não é um Deus de perto, é um Deus de longe. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero orar por você. Agora eu quero também que fiquem em pé todas as pessoas que querem ampliar, que quer aumentar a comunhão com o Espírito Santo, que quer se aproximar dele. Isso, você que quer ficar mais próximo do Espírito Santo, você que quer ter esta comunhão mais intensa, isto toda a igreja, isto eu creio que todos querem, e nós podemos buscar isso nesta manhã. Basta você dizer junto comigo, toda a igreja diz: eu preciso, eu quero e eu recebo a comunhão do Espírito Santo sobre a minha vida. Aleluia. Isso, agora pode abrir os olhos se quiser ficar de olhos fechados, fica à vontade. Mas coloque a tua mão à altura do seu coração, e eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra foi ministrada nesta manhã, Pai, e o teu Espírito Santo, ó Deus, tem lugar, Senhor, tem espaço, Pai, no meu coração e no coraçãozinho de todos que estão com a mão sobre o peito agora, Pai. Nós queremos te louvar e te adorar pela tua grandeza, Pai, pela tua santidade, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu Espírito Santo que habita em nós, ó Pai. Nós queremos te agradecer pelo teu Espírito Santo que nos conduz, que nos guia, que nos orienta, Pai, que não nos deixa, Senhor, sozinho. Nós queremos te louvar e te glorificar nesta manhã, e que teu Espírito Santo não só repouse na nossa vida, no nosso coração, mas que ele tenha liberdade de falar comigo, liberdade de falar com os meus irmãos nesta manhã, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco em qualquer hora do dia e da noite, Pai, que o teu Espírito Santo nos orienta, nos revela cada dia mais da tua palavra, para que nós possamos ser firmes, Pai, para que possamos, Senhor, continuar firmes na caminhada, Pai, glorificando, exaltando e adorando o teu nome. Pai, usa, Senhor, Paizinho amado, os teus filhos também, ó Deus, para contagiar, para, Senhor, alimentar, para, Senhor, pregar a tua palavra, ministrar a tua palavra a outras vidas que são, Senhor, próximas a Ele. Que o teu amor, ó Deus, que a tua graça, Jesus, e com a comunhão do Espírito Santo seja sobre mim e seja sobre cada uma das pessoas que estão orando agora, em o nome do Senhor Jesus. Assim seja. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Aleluia, glórias a Deus. Pode assentar, meu querido, minha querida.